Já me vem aí, tudo bem? Ok, tranquilo. Bom, vamos lá. Opa, obrigado. É que a professora Ossana já andou aqui pela nossa sala aqui, e aí ela já me passou aqui no WhatsApp, aula, não sei o quê, tal, e faltou a gravata. Então, eu já vou botar a gravata e daqui eu saio, enfim, eu vou correr por aí. Mas vamos para frente, né? A chefe mandou, a gente tem que cumprir o negócio, pode bobear não, tá? Mas vamos lá então. Deixa eu só ver onde é que nós tínhamos aqui parado. Eu vou só copiar para retomar aqui embaixo a questão enfim, do... Aí, ó, problema. O X foi denunciado pelo artigo 33 da Lei 11.343/06. O advogado sustentou que ele seria dependente, apresentou algumas notas fiscais de internação. O juiz determinou a realização de exame de dependência toxicológica. Sim, vamos lá. Vamos lá, e agora vamos começar, e os colegas vão utilizando o raciocínio para a gente poder responder isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Respondendo solucionando o incidente, concluiu que a gente era inteiramente incapaz de se autodeterminar por conta de dependência química decorrente do uso de droga. Aqui. O perito, solucionando o incidente, concluiu que o agente era inteiramente incapaz de se autodeterminar por conta de dependência química decorrente do uso de droga. Certo? Legal. Então, eu tenho a conclusão é de que realmente ele é dependente. E aí eu vou colocar uma informação. Durante a instrução, ficou demonstrado que a droga foi apreendida com ele, vírgula, e pela forma de acondicionamento, ele estava traficando. Ponto. Qual é a sentença? Vamos lá? Isso. Qual é a sentença? Então, cuidado agora, não é? Acho que deu para entender. Ele foi denunciado pelo artigo 33. O perito concluiu que ele era inteiramente incapaz, ele é dependente. Eurípides diz arquivamento do processo. Absolvição inteiramente a absolvição sumária imprópria.
Aqui, Paloma, só vamos tomar o cuidado. Como já teve o que aqui, ó, a instrução, tá vendo? Eu vou até colocar aqui, olha. Como já tivemos instrução, não há possibilidade de absolvição sumária do artigo 3972 CPP. Eu quero que você entenda isso aqui. O teu raciocínio não está errado, mas, olha lá, Paloma, como já tivemos instrução, não há possibilidade de absolvição sumária do artigo 397. Essa absolvição sumária, ela vem antes, né? Se já teve nulidade, mas não tem, Valdirene, nada de nulidade aí, né? Não tem nada. Aí é uma sentença de mérito. Sentença de mérito, né? Eu tenho que dar uma sentença de mérito. Eu não apresentei no enunciado nenhuma informação que ensejasse, eventualmente, uma nulidade. Diz a Bruna, professor, a dependência química dele levou para o processo e ele está sendo processado por tráfico? Sim, vale para o tráfico ou para qualquer outro crime. Tudo bem? Qualquer outro crime, estupro, roubo, o advogado, qualquer que seja a infração penal, sustentar a tese de que ele é dependente químico. Tudo bem? Legal? O juiz pedir a internação, né? Então vamos sempre lembrar, juiz não pede, juiz determina ou não determina. Quem pede são as partes, né? Juiz decide ou para cá. É só a gente vai corrigindo aqui. Juiz não pede nada. Juiz requisita, juiz determina, juiz sentencia, juiz nunca, quem pede somos nós, que somos partes, não é? Então, vamos lá. Então, eu quero saber o seguinte, e eu já tive aqui por cima a resposta, e a resposta está aqui, ó. A resposta, ela está aqui. Colar é uma absolvição. Vou pegar o artigo para vocês, né? Vamos lá. Vou pegar o artigo para vocês. Isto, tá lá. Ó, vou colocar, peraí, vou colocar aí no nosso caderno virtual, aqui, ó, isto, ó, toda vez que um juiz vai absolver alguém no mérito, ele vai ter que usar o artigo 386. Levi, e aí, o que acontece? Agora eu vou na lei de drogas. Vamos lá. Copiar. Agora, esse artigo é da lei de drogas. Artigo 45. Vou colocar aqui, ó, da lei 11.343/06. Vamos colocar? Olha só. É isento de pena o agente que, em razão de dependência, era ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o que eu quero aí, obviamente, é que o juiz, o que ele diria, né? Diante do exposto, diante do
exposto, vírgula, absolvo o réu com fundamento no artigo, cuidado, 386, qual 6, tá em cima, segunda parte, combinado com artigo 45 da Lei 11.343/06. Aqui, diante do exposto, eu absolvo o réu com fundamento no 386, inciso 6, tá aí para você que eu colei. Isentou o réu de pena, tá certo? Segunda parte, combinado com o artigo 45, que é o da lei antidrogas. Coloquei lá, é isento de pena, tá certo? Então, olha só, e evidente, como já foi colocado aí a você, eu vou colar, artigo 45, parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo por força da perícia que este apresentava as condições do artigo 45 caput, tá lá, o juiz poderá determinar o seu encaminhamento para o tratamento médico adequado. Onde está este poderá, ele determina, não é? Por quê? Porque ele vai ter que ser internado, né? Ele vai ter que ser internado para fazer o tratamento, objetivando a desintoxicação. Então, mesmo que a pessoa tenha culpa. Então, vou colocar até um outro exemplo para vocês não terem dúvida. A Bruna estava escrevendo, deixa eu ver aqui, se tem dúvida. Eu vou colocar aqui até um outro exemplo aqui, ó, outra questão para vocês. Vamos colocar aqui que o Y, né, foi acusado de estupro. O juiz recebeu a denúncia, ponto. Mandou fazer exame de dependência de droga, vírgula, pois o advogado sustentou que era dependente. O laudo atestou que o agente era dependente químico. Artigo 45 da Lei 11.343/06. Ponto. Qual a sentença levando em conta que a vítima reconheceu o réu como sendo o Eu quero que vocês vejam essa questão aqui que nós vamos colocar.
Ó, questão. Y foi acusado de estupro. O juiz recebeu a denúncia. Portanto, começamos a ação penal. Mandou fazer um exame de dependência de droga, pois o advogado sustentou que ele era dependente. O laudo atestou que o agente era realmente dependente químico. Artigo 45 da lei. Qual a sentença, levando em conta que a vítima reconheceu o réu como sendo estuprador? Eu quero saber qual é a sentença que o juiz vai dar aí. O que vocês acham? Agora aqui, ele está sendo acusado pelo artigo 213 do Código Penal. Vou até pegar aqui para vocês. Vão colocando aí. Qual a sentença que o juiz deve dar? Aqui, ó. Vamos lá? Estupro, constranger alguém, acho que é absolvição imprópria também, diz a Carolina. Vamos lá ver. Ele não teria que passar por um exame psicológico para saber se ele não estava sob o uso de droga? Para aí sim aplicar medida de segurança? Já foi feito, Ana. Olha o enunciado. O laudo atestou, ó, que o agente era dependente químico e ele estava assim no dia do crime. Já tem aqui, ó. Olha lá. O laudo atestou que era dependente químico. A questão própria. A vítima reconhece o réu como sendo o estuprador. Vamos ver quem mais coloca alguma coisa. Alessandra, acredito que seja a absolvição imprópria também. Então, eu coloco aqui a vocês, o juiz sentenciando, vou dar uma mini sentença, porque não dá para colocar aqui tudo. Vistos, etc. Acusado de estupro. Provado ser ele o autor. Exame atesta a dependência toxicológica. Diante do exposto, considerando o artigo, deixa eu pegar aqui, 45 da lei, considerando o artigo 45 da lei 11.343/06, absolvo o agente e imponho-lhe a medida de internação. Absolvo o agente do crime e imponho-lhe a medida de internação. Então, a Alessandra e a Carolina que colocaram, e eu vou repetir o que elas colocaram aqui. Olha lá.
Acredito que seja absolvição. Acredito, não. É absolvição, é absolvição imprópria. Absolve do crime e impõe medida de internação. Tudo bem? Até para você ter certeza aí, deixa eu só subir um pouquinho, Alessandra, só para você ter certeza, e a Carolina também. Não é que você acredita, é isso. É absolvição imprópria. Absolve do crime e impõe medida de internação. Tá certo? Tudo bem? Dúvida até aqui. Só lembrando ao colega, aquele que é dependente de droga e for responsável pelo fato, tudo bem? Nunca será condenado. Não tem condenação para o dependente químico toxicológico. Nunca será condenado. Se ele for culpado, ele vai ser absolvido e o juiz imporá a ele a medida de internação. Certo? Dúvidas? A Bruna está digitando. Professor, uma dúvida. O juiz deve impor a medida de segurança ou pode? A lei, ela deixa uma dúvida, né? Você viu que a lei diz poderá, mas, na verdade, o juiz deverá impor, porque se aquele comportamento criminoso dele derivou, na verdade, né? O comportamento dele derivou dele ser dependente químico, a imposição tem que ser de rigor. A imposição tem que ocorrer, tá? Porque senão eu estaria diante de uma absolvição própria. Ou seja, ele cometeu um estudo químico, mas eu não imponho nada a ele. A lei, na realidade, ela trouxe uma dúvida para nós, uma dúvida em razão da redação. Vejam os colegas no artigo 45, parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial, e este apresentava à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas, poderá determinar, a lei causa uma dúvida. Olha o que a lei coloca, e, portanto, a sua dúvida é muito procedente. Poderá determinar o juiz, na verdade, deverá o juiz determinar, não é uma opção. A medida de internação é uma sanção diversa de uma pena privativa de liberdade. Mas é evidente que ele tem que passar por um tratamento para se desintoxicar. Então, quando a Bruna coloca, por isso é que eu fiquei na dúvida, evidente que quem lê isso fica na dúvida mesmo. Mas não tem lógica. Poder, não é poder. Deve impor a medida de internação. Tá certo, Bruna? Acho que acertamos, né? Tudo bem? Legal? Agora, eu vou complicar um pouquinho a questão para vocês. Vamos lá? Eu vou complicar. Até aqui estão com dúvida? Carolina está escrevendo. Deixa eu ver se ela está com algum tipo de dúvida. Exatamente, Carolina. É uma causa de exclusão de culpabilidade. Por isso que ele fica isento de pena. Espetacular, Carolina. É uma causa que exclui a culpabilidade. E excluindo a culpabilidade dele, nós não podemos impor a ele pena, né? Tá? Isento de pena, tá? Perfeito? Joia.
Agora, vamos complicar um pouquinho e eu vou... Deixa eu só ver aqui, pegar uma coisa que para não complicar vocês. Isso. Fala, Ana. A gente está com dúvida em relação ao fundamento. Ele vai ser absolvido sumariamente, ele vai ter absolvição sumária imprópria? Não. Ana, não, a gente nunca fala assim. Vamos lá. Deixa eu só colocar uma coisa para você e você já olha aqui. Ó, denúncia, recebimento de denúncia, citação, resposta à acusação, por exemplo, absolvição. Dá uma olhada aqui, Ana, para ver se você vê. Ó, eu coloquei aqui apenas para a gente superar uma coisa. Denúncia, recebimento, citação, resposta à acusação, absolvição sumária do artigo 397, instrução e sentença. Por que eu coloquei isso aqui, Ana? Porque toda vez que eu falar, ou que algum enunciado falar, isto aqui, ó, instrução, já houve a instrução, testemunha reconheceu, vítima reconheceu, tudo isso é feito durante a instrução. Quando nós falarmos isso, só pode o que em seguida vir o que, gente? A sentença. Vou colocar aqui para você. É essa sentença, deixa eu colocar aqui. Havendo instrução, vírgula, não há mais como se falar em absolvição do artigo 397 CPP. Agora, só podemos falar em sentença e, se for absolutória, sempre será no artigo 386. Aí, veja se espancou a sua dúvida, Ana. Sim, professor, é que eu tenho anotações no caderno do semestre passado que nós falamos sobre isso. E aí o fundamento dessa decisão, da decisão sumária imprópria, era o artigo 26 com o 397. No caso de já ser absolutória, o fundamento vai ser o mesmo? Cuidado, Ana. O 26 do Código Penal é para aquele que tem problema mental. Então, vamos tomar um cuidado. Vamos lá. Doença mental. Igual artigo 26 do CP. Semi-imputável Ana, dá uma olhada. Quando eu falo em doença mental, louco, a questão do louco, do semi-imputável, né? Eu falo de problema mental. Aqui nós estamos falando de dependente químico. Então, doente mental é
diferente de dependente químico. Dá uma olhada. Doente mental é diferente de dependente químico. O doente mental é regulamentado pelo CP. O dependente químico é regulamentado pela Lei 11.343/06. As consequências são parecidas. Na hipótese do doente mental, haverá absolvição do crime e imposição de medida de segurança consistente em internação ou tratamento ambulatorial. Olha ali. Na hipótese do doente mental, haverá absolvição do crime e imposição de medida de segurança consistente em internação ou tratamento ambulatorial. Na hipótese do dependente, a hipótese do dependente de droga, vou colocar aqui até, ó. Vou colocar para ver. Haverá absolvição do crime e imposição de medida de internação veja se fica mais claro. E os colegas também, claro. Na hipótese do doente mental, haverá absolvição do crime e imposição de medida de segurança consistente em internação ou tratamento ambulatorial. Na hipótese do dependente de droga, também haverá absolvição do crime e imposição de medida de internação para o tratamento. Duas coisas diferentes que têm consequências muito semelhantes. Quero saber se estão ainda com dúvida em relação àquele que é doente mental e aquele que é dependente de droga. Acho que não, professor, está bem explicado agora. Obrigada. Tá certinho? Então, aqui só para lembrar, né? Uma coisa é aquele que tem doença mental. Aquele outro é aquele que tem dependência química toxicológica. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Isto. A Márcia pergunta, é imposição? É imposição. Imposição, no caso do louco, imposição, olha lá, imposição de medida de segurança, de internação ou tratamento ambulatorial. No caso do dependente químico toxicológico, imposição de tratamento para desintoxicação, ele vai passar por um tratamento para resolver aquela questão. Tudo bem? A gente trata os dois
como doentes. Por isso que eles não recebem pena. Tá? Perfeito? Mais alguma dúvida? O Igor está digitando? Ótimo. Muito bem. Então, vamos agora a uma questão que é importante a vocês. Questão. Y foi acusado de estupro. Ponto. Alegou que era dependente de droga e agiu assim nessas condições. O juiz determinou a realização de exame de dependência toxicológica. Resultado: o agente é semidependente. Semidependente. A vítima, na instrução, vírgula, reconhece o réu como autor do estupro. Réu primário e sem qualquer antecedente. Decida por sentença. Vai lá. Agora são vocês. Agora é um momento muito interessante. Chega no 5º ano e já temos condições de sentenciar este caso de acordo com o que vocês aprenderam. Ele foi acusado da prática de estupro. Alegou que era dependente de droga e assim agiu nessas condições. O juiz determinou a realização de exame de dependência toxicológica. Resultado: o agente é semidependente. Portanto, lembrem, é aquele que eu coloquei lá em cima o resultado. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Deixa eu ver aqui. Hoje já colocamos um monte de coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho. Pronto, ó. Vou copiar aqui, eu vou facilitar para vocês. Dá uma olhada. O perito respondeu o seguinte: sim. Eu quero que vocês me deem a sentença. A Paloma diz: eu acredito que seja a redução de pena de 1 a 2/3.
Alessandra, se ele era semidependente, ele era normal. Sentença condenatória. Vamos apenas corrigir, Alessandra. Se ele era semidependente, ele não era tão normal, né? O restante, a gente já vai abordar o que você está falando. Carolina, estou com uma dúvida. No ato de estupro, ele era totalmente incapaz? Não. Ele era semi. Tá aqui no problema, ó. Ó. Ele não é totalmente incapaz. Tá lá no nosso problema, ó. Ele é o quê? Ele é semi. Ele tem parcial conhecimento e parcial dependência. Ele é um híbrido. Ó, ele é esse trem aqui, ó. Ele é híbrido. Vamos ver o que a Bruna está escrevendo. Bruna está digitando. Isto. Sentença condenatória. Na hora de calcular a pena, leve em consideração que ele é primário. Sentença condenatória com redução de pena. Vamos lá, vamos lá. Espetáculo. Essa turma é fantástica, viu? Essa turma é fantástica. É uma pena que a gente não possa estar se vendo pessoal. Vamos ver aqui. Sentença condenatória com redução de pena. A Bruna diz condenatória na hora de calcular. O Igor está digitando, tem outros colegas digitando. E vamos ver lá. Vamos ver os colegas. Vamos ver. Ó. Vistos, etc. Y foi acusado de estupro. Alegou ser dependente. Realizado o exame, constatou-se ser ele semidependente. A vítima o reconheceu. A vítima o reconheceu. Assim, seu envolvimento no crime está comprovado, diria o juiz. E aí, Levi? Ele foi acusado. E o Igor coloca: acredito que ele será condenado, pois, conforme o artigo 45, será isento se ele fosse inteiramente incapaz. Isto. Espera só um minutinho, só um segundo, gente.
jogar ali. Chocolatinho. Desculpem, problemas domésticos aqui. Tá todo mundo... Bom, mas já resolvido. Vamos lá. Assim, seu envolvimento no crime está comprovado. Então, eu vou puxar agora aqui para vocês, porque a lei antidrogas também a lei também vai resolver isto. E como é que ela resolve? Ela resolve, e o Igor só escreveu o que ele escreveu aqui, porque talvez ele não tenha visto isto aqui. Artigo 46. Isto, Carolina, muito bem, excelente. As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3, por força das circunstâncias previstas do artigo 45, quando o agente não possuía a plena capacidade. Então, esse artigo 46 é exatamente do quê? Do semidependente. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Dependente, artigo 45 da Lei 11.3/06. Isto. Dependente. O semidependente igual artigo 46, Lei 11.343/. Olá, tudo bem? Um é o dependente, o outro é o semidependente. Um é outro. E, pelo que eu coloquei aí para vocês, vocês podem olhar aqui que as penas podem, tá vendo aqui? Ser reduzidas? Podem, igual, devem ser reduzidas. O podem é igual devem. Levi, mas por que... Mas não está escrito que pode? É que o legislador, ele é ruim para escrever. Né? Ele tem, às vezes, dificuldade, né? Legislador, ainda que ele tenha uma assessoria jurídica, às vezes a lei não sai com perfeição. Daí a nossa necessidade de interpretar. Mas onde está pode, deve. Então, como é que vai ficar a situação do Y, né? Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu só pegar, e aí eu te mostro bonitinho como nós vamos chegar nele, ó. Vamos lá? Mas uma parte... deixa eu só fazer bonitinho aqui, para vocês entenderem certinho. Olha aqui, deixa eu só... Oi? Só... É que vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Olha, dá uma olhada. Y foi acusado de estupro, alegou ser dependente, realizado o exame, constatou-se ser ele semidependente, a vítima o reconheceu, assim, seu envolvimento no crime está comprovado. Qual é a conclusão que o juiz, então, chegou? Y é culpado pelo fato. Ponto. No entanto, vírgula, ele é artigo. Qual artigo ele é? Artigo 46 da Lei 11.343, 11.343/06. Tudo bem? Ele é culpado pelo fato.
No entanto, ele é um artigo 46. E rigor sua condenação. Não há dúvida. O semidependente, se for culpado, ele será o quê? Condenado. A sentença é condenatória. Mas, como disse, e eu vou puxar aqui em cima, olha aqui, eu vou puxar uma frase da Carolina, eu vou puxar de rigor sua condenação, não há dúvida nenhuma. Sentença condenatória, mas com redução de pena. Então, o juiz colocaria: passo a dosimetria da pena. Ótimo. Na fase do artigo 59 do CP, percebo, eu como juiz, na fase do artigo 59 do CP, percebo que se trata de primário e sem antecedentes criminais. Sua pena, vírgula, em 6 anos de reclusão. Legal. Em 6 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, não observo qualquer circunstância agravante ou atenuante. Qualquer circunstância agravante ou atenuante. E, vírgula, assim, a pena continua em 6 anos de reclusão. Tudo bem até aqui? Primeira fase, pena base. Segunda fase, circunstância agravante e atenuante. Terceira fase, o que entra aqui? Na terceira fase, igual, causas de aumento e diminuição. É agora aqui é que entra, então, o 46. As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3. Então, o juiz, então, ele vai fazer o seguinte. Tomando por base a pena de 6 anos de reclusão, vírgula, reduzo em. Então, vamos que dentro da perícia que foi feita, deu um grau de semidependência de uma determinada forma. Então, o juiz, com base na leitura do laudo, aí ele vai sopesar se ele diminui menos ou se ele diminui mais, tá certo? Se ele diminui menos ou se ele diminui mais. Imaginemos que ele vá diminuir o máximo. Então, reduzo em 2/3, totalizando 2 anos de reclusão. Fixo o regime aberto para desconto
da pena privativa de liberdade. Se optasse por reduzir o mínimo, a pena seria de 6 anos, menos 1/3, igual 4 anos de reclusão a ser descontados 4 anos em regime também aberto. Ele teria essas opções que vocês estão vendo aí, né? Então, vamos tirar uma conclusão para fechar essa questão. Conclusão. Vamos tirar essa conclusão. O réu semidependente, vírgula, se culpado, ou seja, se a gente encontrou prova de que ele é culpado, será condenado com redutor de... Onde está essa questão do redutor de pena? Deixa eu colocar aqui para você. Aí você... Olha aqui. Cálculo da pena. Cálculo da pena. Vou colar, porque aí fica completinho para você. Dá uma olhada. Foi esse artigo que eu utilizei para chegar, portanto, na pena. Ó, cálculo da pena. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Não sei se vocês vão lembrar. Deixa eu ver se vocês lembram. Esse é o sistema Quem lembra disso? Isso. Vou só pegar aqui uma coisa. Espera só um pouquinho. Deixa eu só pegar uma coisa aqui que eu tô... Aqui. Trifásico, diz a Bruna. Carolina, trifásico. Amanda, trifásico. Espetacular. E eu coloco a vocês sistema trifásico. Quem é o idealizador disso? Lembram disso? Quem é o idealizador disso? Sistema trifásico de... Quem lembra? Sistema trifásico de quem? Ana, lembra? Professor, estou tentando puxar aqui, mas não estou me lembrando. Eita, nós. A Carolina diz Roxin. Não.
Olha lá, Hungria. É o sistema trifásico de Nelson Hungria. Muito bem, mas legal. Então, eu acho que vocês tiveram aí, né, uma ideia boa, né, com relação a essa questão da responsabilização daquele que é dependente químico e daquele que é semidependente. Então, lembra? Dependente, 45 da lei, semidependente é o 46. Se ele for uma pessoa normal, não for nem dependente nem semidependente, eu vou dar o tratamento, obviamente, como um crime qualquer, vou atribuir pena, vou avaliar a culpa, vou atribuir pena, como se fosse um roubo, um sequestro, um homicídio, aí não tem diferença nenhuma na avaliação. Então, eu quero que vocês sempre lembrem, no campo penal, sempre haverá possibilidade de se discutir, cuidado, sempre de se discutir doença mental, doente inimputável ou semi-imputável e a dependência química. Acho que é bom isso aqui ficar anotado também, ó. Dependente e semidependente. No campo penal, sempre haverá possibilidade de se discutir doença mental e dependência química. Uma é regulada. A primeira é regulada pelo CP. A segunda é regulada pelo tá certo? Olha aí. Veja se ficou claro para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Podemos prosseguir só? Já estamos chegando no finalzinho. Podemos? Beleza? Ótimo. Aqui, eu só vou colocar uma questão aqui para vocês e a gente encerra o nosso encontro, que é o seguinte. Então, lá, estamos falando aqui da lei de drogas. Recebida a denúncia igual a hora que oferecemos a denúncia, o juiz recebe a denúncia e vejam o colega aqui. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público e requisitará os laudos periciais. E aqui, eu coloco aqui ao colega. Você está vendo aqui? Artigo 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado,
e a inquirição das testemunhas, será a palavra sucessivamente ao representante do MP e à defesa, para que no prazo de 20 minutos ofereçam, portanto, as alegações orais. Eu vou pegar uma coisa aqui a vocês, porque, na verdade, evidente, você está vendo aí, né? Esse crime não tem vítima, então nós vamos ouvir aqui o quê? Testemunhas. Então, vamos lá. Instrução criminal. A instrução criminal. Vou colar para você para destacar. Interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas. Mas vou colocar uma coisa para você. Dá uma olhadinha que eu vou colar para você e veja. E veja se você observa alguma diferença entre o artigo 57 da Lei de Drogas e o artigo 400 CPP. Veja se você vê alguma diferença. Vou te dar o tempinho para você olhar aí. Vamos lá. Vou dar o espaço. Ixi. Vamos lá. Coloca o trem aí, hein? O Robson hoje tá jururu. Robson tá jururu hoje. O que aconteceu? O homem tá jururu. Jururu é uma expressão que a minha mãe usava. Minha mãe já morreu, mas ela usava muito isto, né? Bacana. Deixa eu ver aqui. Robson, é triste, hein? Poxa vida. 5 anos. A minha já morreu já há algum tempo. A minha morreu com 100 anos. Mas interessante. Muito legal. Vamos ver aqui. A Amanda coloca a ordem da oitiva do acusado. A Amanda já detectou. No CPP, fica claro que o interrogatório é o último ato. É verdade. A Amanda está colocando, então. Então, eu queria que vocês observassem essa diferença. O CPP, você está vendo o artigo 400 aqui? Então, eu vou pegar uma coisa só para te mostrar. E a gente encerra o nosso encontro. Deixa eu só colocar lá. Espera um pouquinho. Artigo 57. Igual. O artigo 57, ele é de 2006. E o artigo 400, vou pegar para você, o artigo 400, ele é, tá vendo? O artigo 400, a Amanda já colocou. O artigo 400, professor, olha, é de 2008. Então, só para você ter a ideia, os advogados começaram a pleitear que o interrogatório, lá na lei de drogas que nós estamos estudando, fosse invertido para que fosse o último ato da instrução. Então, os advogados que militam e que trabalhavam com processos da lei antidrogas pediram para inverter, ao argumento de que, numa interpretação sistemática, se no Código de Processo Penal nós alteramos tudo para que fosse interrogado o réu em último lugar,
no GCRIM, último lugar, no roubo, último lugar, crime falimentar, último lugar, tudo é último lugar, não se justificaria manter o interrogatório do réu em primeiro lugar na lei antidrogas. E essa questão foi parar aonde? No Supremo Tribunal Federal. E aí eu coloco a vocês o seguinte, acabei de colar para vocês terem aí o HC 127.900, não consta aqui, mas apenas para colocar. É do Estado do Amazonas, penal e processual penal, e aqui, o que nos interessa é o seguinte. Interrogatório realizado ao final da instrução. Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar, tal. Olha, tá aqui embaixo. Ó, fixada a orientação quanto à incidência da norma inscrita a partir da publicação. Significa tirar a seguinte: STF fixou no sentido de seu entendimento, no sentido de que em qualquer procedimento comum ou especial, o interrogatório deverá ser feito por último. Deverá ser feito por último, sob pena de nulidade processual. Tudo bem? Então, o nosso procedimento vai ser esse, da lei antidrogas. Nós vamos ter, portanto, a questão da oitiva das testemunhas, alegações finais do Ministério Público e da Defesa, e, evidentemente, ao final, e nós encerramos, o juiz vai proferir o quê, gente? A sentença, condenando, absolvendo, e se condenar, o juiz, então, vai aplicar a pena ao réu. Bem, com isso, nós terminamos o procedimento especial da lei antidrogas. Tá certo? Joia. Quero saber se restou alguma dúvida ou podemos já partir. Já estamos aí com 10 para as 11. Podemos encerrar? Por enquanto, eu acho que não tem dúvida, professor. Veremos na hora da prova. Não, tranquilo. Não é tranquilo, não tem problema, né? Se prestou bastante atenção, o que eu vou perguntar sempre é o que está aí, né? Não tem, sempre em cima desse material que eu coloco, né? É que às vezes na prova, o que acontece? Eu coloco vocês para pensar, para raciocinar, e aí às vezes dá um entrave, porque o que eu acho mais importante do que aprender é raciocinar, é pensar, é trabalhar a norma. Nós estamos todos se formando não para ser contador, é para ser advogado, para ser juiz, delegado, promotor, e em todas essas profissões, a gente não apenas lê manual, como a gente o quê? Interpreta. E o que eu quero é ver, o que eu quero é, na verdade, que vocês interpretem. Tudo bem? Tranquilo? Joia. Se precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Simas está à disposição. Então, qualquer ponto a gente vai. Se não tiverem mais dúvida... Oi, Ana.
tenho uma dúvida assim. Em relação à Justiça Federal e estadual, o procedimento sempre vai ser o mesmo ou vai ter diferença? Mesmo, é absolutamente o mesmo. O juiz federal segue a mesma coisa que eu falei aqui e o juiz estadual segue a mesma coisa que eu falei aqui. Não muda nada. O fato de ser federal ou estadual, o procedimento é absolutamente o mesmo. Perfeito? Perfeito, obrigada, professor. Imagina. Então tá bom. Gente, já sabem então, semana que vem terá um encontro com o querido Vanner e eu volto daqui 15 dias com vocês. Se tiverem alguma dúvida, mandem aí pro